Fala pessoal, beleza? Pessoal, eu acabei de ver o vídeo. Vou revelar nesse vídeo como foi que começou toda essa história desse indicador, dessa metodologia. Foi no canal do Leonardo Vieira Trader, beleza? Acabei de ver o vídeo dele, estava revisando aqui a estratégia. Essa estratégia aqui eu vou mostrar para vocês. Essa aí de 10 a 1 sem martingale, tá? Tudo começou aí, galera. Desde esse vídeo aí de 19 minutos e 40 segundos. Gratidão, Leonardo Vieira. Já acompanho o canal dele há bastante tempo. E os vídeos dele são muito bons. Aprendi muito com ele. Essa questão de estratégia de probabilidades de cores de vela. Então, vocês podem estar visitando aí. Gratidão mesmo a ele. Vocês podem estar visitando, curtindo, se inscrevendo lá no canal dele. Recomendadíssimo. Então, a metodologia que eu desenvolvi foi baseada a princípio nesse vídeo aí, entendeu? Então eu peguei o vídeo, o material que ele... Eu não sei se ele pegou essa metodologia da gringa, eu aperfeiçoei para o meu trade system, né? Para a forma com que eu enxergava né? o preço. E depois levei para o ChatGPT e acabei a gente desenvolvendo lá o indicador no ChatGPT, o indicador de box, né? Ok? Então o vídeo é esse aí do canal do Leonardo Vieira, beleza? Estratégia sem martingale na Cotex com 10 vitórias. Na verdade eu contei ali, galera, não deu 10 a 1, deu 8 a 2, tá? Deu 8 a 2. E se não me engano ele fechou com 12 a 4. 12 wins, 4 losses sem gale. Ou seja, uma taxa de acerto de 75% sem gale. Taxa de acerto de 75% sem gale. Se não me engano foi isso, é isso que acontece no vídeo. Eu contei direitinho, já fiz vários vídeos sobre esse assunto. Esse vídeo aqui eu já vi ele algumas vezes, eu acabei de revisar ele novamente para consolidar o conhecimento. Bem, baseado nisso, eu desenvolvi, né, 12 modos operacionais, 12, e um indicador, o indicador com notificação e tudo mais, utilizando lá o ChatGPT. E eu quero mostrar para vocês aqui, basicamente, né, eu vou aqui para eu printei aqui, é esse aí, ó. Eu fiz esse mapinha aí, beleza? Do Messenger, eu printei aí, tá salvo aí no meu Messenger esse mapinha. E eu fiz essa catalogação lá no TradeView várias vezes. E vou estar comentando com vocês aí esses modos operacionais aí, beleza? Pois bem, basicamente a coisa lá no vídeo do Leonardo Vieira, né? E a técnica do nosso indicador, ele começa com essa primeira estratégia aí, ó, tá? Essa primeira estratégia aqui, certo? Aqui nós temos um box de maioria, ok? E aqui atrás um box que pode ser um box de maioria ou um box de minoria. Vamos supor que seja um box de minoria, né? Nos vídeos anteriores eu falo que é um box de minoria. O Leonardo Vieira lá no vídeo dele também ele conta. É um grupo de 3 velas, ok? Que a primeira vela tem a cor igual à maioria do box anterior. Então é isso, um grupo de 3 velas, onde a primeira vela do grupo, a primeira vela que fica do lado esquerdo, a primeira vela que se formou, ela tem a cor igual à maioria do grupo de 3 velas anterior. Então a gente chama isso de box de maioria ou quadrante de maioria. Esse quadrante de maioria, eu dei um nome a ele, eu chamei ele de quadrante ou box de sinal. Depois dele vem essa setinha aqui, que eu chamei de vela de entrada, beleza? Então, esse é o box de sinal, é o último box, tá? Os boxes anteriores, ou box anterior, eu chamei de box de referência, ou boxes de referência, beleza? Ok.
Então, esses três moldes aí operacionais, eles possuem a parte básica e a parte avançada e possui o meio termo. O meio termo são duas configurações, tá? Tem duas configurações. Então, como tem 4 possibilidades em cada configuração dessa, o primeiro, o segundo e o terceiro operacional, vezes 3 dá 12 operacionais, né? Basicamente, a ideia é essa. Tá? Então, a coisa começou aí nesse primeiro molde aí, tá? Então, vamos supor que aquele primeiro quadrante ali é um box de minoria, um exemplo. Vamos supor que o preço deu uma sequência de box de minoria. E depois veio aí esse box de maioria, que eu chamo de box de sinal. Ok? A primeira vela ela pode ser uma vela vermelha ou verde, ok? E no setup básico nós vamos entrar para que a vela de entrada seja igual à maioria desse box. Basicamente é isso, ok? Apenas isso. A configuração básica para o segundo operacional, ok? Nós vamos ter aqui um box de sinal, né? Que também vai ser um box de maioria, né? A primeira vela ela tem que ser de cor igual à maioria do box anterior. Depois do box de sinal vem a vela de entrada, ok? A vela que nós executamos a entrada da operação. E os dois boxes anteriores, eles devem ser os dois de maioria, que são os boxes de referência, ou no máximo um box de minoria, tá? Nesse exemplo aqui eu coloquei o primeiro box sendo de maioria ou minoria e o outro sendo de maioria. Então, ou os dois é de maioria ou apenas um de minoria. Pode ser o primeiro ou pode ser o segundo, não importa. O importante é, todos os boxes de sinal, eles devem ser boxes de maioria para essa metodologia aqui que a gente está passando para vocês. Existem metodologias mais sofisticadas, mais avançadas que eu não tratei nos vídeos. Eu mapeei, mas não tratei e no momento não vou tocar no assunto, não é o objetivo. Que ele busca entradas nas zonas onde tem sequências de box de minoria, ou seja, dentro de lateralização. Mas não é o objetivo do conteúdo estar tratando isso aqui com vocês, beleza? Mais fácil aprender a executar entradas a favor da tendência, afinal de contas a tendência é amiga. Taxa de acerto desses setups aí de 95% a 97%, usando Gali 2, tá? Então, o segundo modelo operacional básico é esse aí, ok? Tá ali é a posição onde fica o box de maioria, que ele vai acontecer, né, que é o box de sinal, que ele vai acontecer depois de dois boxes de referência, sendo dois maioria, ou pelo menos, ou no máximo um minoria, beleza? Ele pode estar em qualquer posição. Essa é a parte básica do operacional 2. Operacional 3, nós vamos ter 3 boxes de referência, um box de sinal e a vela de entrada na sequência. O operacional 3, tá? Nos boxes de referência, tem que ser no máximo um box de minoria. Esse box de minoria ele pode estar no meio, pode estar no início, ele pode estar no final, mas no máximo um box de minoria. Beleza? No máximo um box de minoria. Eu coloquei ali como exemplo aí, ele estando no começo, né? Ou sendo um box de maioria ou minoria, os outros dois de maioria, e vem um box de sinal depois a vela de entrada. Ok? Show de bola. Então esse aí é o terceiro operacional básico. Então falei os 3 operacionais básicos aqui para vocês. No vídeo anterior eu falo dessa revisão, pessoal. Tá? Eu faço essa revisão, tem vídeos aí com 1 hora. Mas o importante é estudar e consolidar o conhecimento para poder estar operando com segurança. Show de bola? Então esses filtros aqui, ele vai filtrar a lateralização, vai evitar de você estar entrando na inversão do topo máximo da mínima
né, do fundo mínimo do mercado, nas extremos das inversões, vai evitar também estar entrando em momentos de início de correção. O objetivo é esse, desses filtros aqui. Agora vamos para a parte avançada e depois eu vou falar das duas partes intermediárias de cada operacional desse, né? Então, a parte avançada, tá? A parte avançada para esse primeiro operacional, o ideal é você entrar, o ideal é que esse box ele seja um box de minoria, ok? Depois vai acontecer o box de sinal, ok? O primeiro tem que ser de minoria, não pode ser de maioria. Depois vai acontecer um box de sinal, certo? E esse box de sinal, ele vai ter que ter 3 velas de maioria com relação ao próprio box, não ao box anterior. Então as 3 velas vão ter que ser velas iguais, ou no máximo, certo? Ele vai ter a primeira vela, que vai ser uma vela com relação ao próprio box, uma vela de minoria, depois 2 velas iguais, com relação ao próprio box, são velas de maioria. Para depois, assim, dessa configuração, você entrar na vela de entrada, executar a entrada na vela de entrada, que seria a vela seguinte a esse box. A vela de minoria com relação ao próprio box, ela não pode ficar no meio e não pode ficar no final, né? Isso que eu falei para vocês. Eu observei, eu fazendo análise, eu observei que a maioria dos losses aconteciam quando essa vela estava no meio e no final. Ou quando esse box era um box, né, se tratando de box de conjunto macro, ele estava no meio do conjunto ou estava no final, no caso aí desse terceiro operacional. Eu percebi que a maioria dos losses aconteciam ali, porque ela ali nessa região, no final é a inversão do ciclo. E no meio ela é quando a vela ou box está em produção de lateralização ou de correção de um movimento forte que já aconteceu. Beleza? Então na configuração avançada do primeiro box, vai vir um box de minoria, o box de sinal, que é um box de maioria. Dentro desse box de sinal tem que ter 3 velas iguais, 3 velas de maioria, para então você executar a entrada na quarta vela, que é a vela de entrada, né? Ou uma vela, né, que é a vela de maioria com relação ao box anterior, que foi um box de minoria, mas dentro desse próprio box ela é uma vela de minoria. Depois vem 2 velas iguais, que são as velas de maioria do próprio box, então entra a favor da maioria dessas velas na vela de entrada, que essa é a quarta vela da sequência, beleza? Modo avançado do segundo operacional. Modo avançado do segundo operacional. Os 2 boxes de referência, ok? Eles têm que ser box de maioria, ou o primeiro tem que ser de minoria e o segundo de maioria. Show de bola, beleza? O box de sinal vai seguir a mesma configuração do primeiro operacional avançado. 3 velas de maioria com relação ao próprio box, são as 3 velas predominantes, beleza? Com relação ao próprio box, para que eu possa entrar, que a quarta vela seja igual a cor dessas 3 velas, ou uma vela de minoria com relação ao próprio box, seguido de 2 velas de maioria com relação ao próprio box, para que eu possa entrar na quarta vela, que seja igual a cor dessas 2 velas de maioria com relação ao próprio box. Lembrando que essa vela, a primeira vela de minoria do próprio box, com relação ao box anterior, é uma vela de maioria. Beleza? Show de bola. Operacional avançado. Terceiro operacional no modo avançado. Nós vamos ter que... Paga semelhante ao 2, tá? O segundo operacional. O primeiro são 3 boxes de referência, certo? O primeiro box de referência, ele pode ser maioria ou minoria, ok? Maioria ou minoria. Os outros 2 boxes de referência, maioria. Os outros 2 boxes tem que ser box de maioria. O box de sinal é um box de maioria e dentro dele 3 velas iguais,
ou seja, são a maioria dentro do próprio box, ou uma vela de minoria, né? Minoria com relação ao próprio box, seguido de duas velas de maioria com relação ao próprio box. É essa vela de minoria, ela, no caso, ela é a cor da maioria do box anterior, mas com relação ao próprio box, é uma vela de minoria. E a quarta vela vai seguir a tendência, né? No caso, se for três velas iguais, vai seguir a tendência das três, ou se as últimas duas velas forem velas de cor de maioria, vai seguir a cor dessas últimas velas aí. Ok? A quarta vela, a vela de entrada. Esse é o terceiro modo operacional na configuração de avançado. Só que eu cheguei a fazer um mapeamento aí esse terceiro modo operacional no modo básico, o box de minoria, ele pode ficar ele pode ficar em qualquer posição, né? No modo básico. No modo avançado, o box de minoria ele tem que ser primeiro, ok? No modo básico, eu fiz um mapeamento e eu descobri que a taxa de acerto é de 95,45%, se não me engano. 95,45%. No mapeamento que eu fiz no modo básico do terceiro modo operacional. Se não me engano, deu 95,45% a taxa de acerto usando o Gale 2. No terceiro modo operacional, no modo avançado, eu não consegui ver qual era a taxa de acerto, mas era superior a isso. Ok? Era superior a isso. Só que, obviamente, a gente vai ter bem menos entradas. Bem menos entradas. Nós vamos ter bem menos entradas. Mas a taxa de acerto é superior a 95 usando o Gale 2,45%. Isso aí ficou muito nítido para mim. Beleza? Eu já fiz essa análise, esse estudo. E eu percebi isso aí, ok? Eu descobri isso aí. Essa segunda configuração, ela é muito parecida, né? O segundo modo operacional, ele é muito parecido com o terceiro, tá? A taxa de acerto. Qual dos dois é maior? Ainda não sei de verdade, né? Os dois têm a taxa de acerto. Eu imagino que seja o terceiro, porém, né? Ele dá muito menos entrada. Eu fiz um teste com esse segundo aí, no completo, no avançado, no operacional, o segundo modo operacional avançado completo. Ele deu muito win de primeira, vários wins. Agora demorava demais. Eu peguei uma região de lateralização do BTC para fazer análise, foi complicado porque ele demorava muito para dar entrada, mas a maioria das entradas que ele deu, muitas das entradas foi win de primeira. E como eu falei para vocês viram ali o setup, o básico que o Leonardo Vieira mostrou, ele está com uma taxa de acerto de 75% sem uso de martingale. Ou seja, a cada 4 operações sem uso de martingale, se acerta 3. Né? Se acerta 3. A cada 4 operações se acerta 3. Então, show de bola, né? Beleza?
Eu expliquei em vídeos anteriores que eu percebi que essa metodologia ela filtra a lateralização, ela aponta o início da tendência, ok? Ela trabalha índice de Elliott, Fibonacci, no micro e no macro, ok? Nos movimentos micro e macro do mercado. E ela faz a leitura através das cores de vela, como você faz muita leitura de cor de vela, da posição do preço no tempo, ou seja, quanto tempo o preço está passando mais na posição da compra ou mais na posição da venda. Ele faz esse filtro, essa leitura. O setup ele é muito assertivo. Beleza? Eu percebi isso. E outra coisa, você pode pontilhar o tempo de forma que você não precisa estar esperando o movimento. Você espera os horários, você mapeia os horários, vê qual é o padrão de cores de vela que está acontecendo, mapeia os horários para executar suas entradas. Eu opero geralmente de 1 minuto a 1 hora, mas você pode operar até no diário, 15 minutos, 60 minutos, meia hora, não importa. Serve para todos os mercados, todos os ativos, todos os time frames. Nosso indicador está enviando até notificação. Tá? Então, esse indicador, essa metodologia, ela é muito assertiva e ela traz muitos benefícios de várias formas de leitura. Ok? É muita informação, pessoal, muita informação de qualidade e eu tenho tentando trazer para vocês aqui o melhor possível. Confesso que estou um pouco cansado, exaurido, que teve vários dias de madrugada, dediquei muita energia nesse conteúdo para a gente chegar nesse ponto aqui, tá? Mas tem que estudar, né? Tem que estudar, tem que aprender, senão não vai, ok? Então, esse é o modo, isso aí que eu passei para vocês, é o modo básico dos três operacionais e o modo avançado.